Nessa noite a gente traz então para a gente refletir um pouco, né? Porque tudo é reflexão, né? Na nossa vida tudo é reflexão. Então a gente trouxe o tema escolhas. Esse tema é interessante, eu montei esse tema, mas ele é uma sequência das duas últimas reflexões que eu fiz na casa, né? No dia 31 de maio eu trouxe aqui para a gente refletir o tema Passando pela Terra. Passando pela Terra, onde a gente mostrou nessa oportunidade as necessidades de reajustes ou de ajustes dos espíritos que aqui reencarnam. Então, passando pela Terra, né, a gente trouxe essa reflexão, e essas são as provas e expiações. Aí no dia 21 de junho, eu trouxe uma outra reflexão chamada No Cotidiano. Ou seja, a gente passa pela Terra e a gente vive o cotidiano. Então, nessa oportunidade a gente falou sobre o nosso dia a dia, né? O como proceder, baseado em alicerces da lei e da moral. E hoje eu trago escolhas. Então, olha só, passando pela Terra, a gente vive o cotidiano e nesse cotidiano a gente faz escolhas. Então é interessante que realmente é uma sequência, né? Muito boa essa sequência nossa, tá certo? Na redação, lá no site da Federação Espírita do Paraná, nós vamos encontrar uma história maravilhosa, né? Essa história foi do dia janeiro de 2011, saiu lá a gente pode encontrar na Federação Espírita, no site lá, né, de janeiro de 2011, essa história, muito interessante, vocês talvez conheçam, né, talvez vocês conheçam essa história, né, porque geralmente, né, um ou outro já conhece a história, né, mas vamos rever essa história porque tem a ver com nosso tema dessa noite, que são escolhas, tá certo? Então, eu mudei o nome, tá? Fala assim, essa história. Tinha um gerente, né, de uma rede de restaurante, ele chamava João. Ele sempre tinha o lado positivo das coisas, ele sempre pensava o lado positivo, em tudo que ele dizia era positivo, né? E muitas pessoas o seguiam, pois tinha ele como exemplo, né, esse gerente. Seu lema, então, toda manhã, ao levantar, ele escolhia viver um bom dia ou viver um mau dia. Ele escolhia viver um bom dia. Ele escolhia ser vítima da situação ou aproveitar aquela situação e fazer o melhor dela. Então esse era o lema do João. Então, certo dia, no final do expediente, ele estava arrumando para poder sair e esqueceu uma das portas aberta. E nesse momento entram 3 assaltantes. Vocês lembram dessa história? Talvez alguém se lembre mais para frente. Então, e naquele momento ele se apavorou. Por mais otimista que ele, né, seja, o que ele fosse, é um momento crucial para a gente. Assaltante com revólver na mão, né, ele tremeu naquele momento, né? E pediram, né, os assaltantes pediram que ele abrisse o cofre. Ele foi tentar abrir, mas ele estava muito nervoso, errou a combinação e travou o cofre, não abriu o cofre. Os assaltantes ficaram nervosos e acabaram dando um tiro nele e fugiram. Muito bem. Aí João foi socorrido, foi para o hospital, teve que ter submetido à cirurgia, né? Levou algum tempo, algumas horas de cirurgia, mas ele acabou se recuperando, né? Aí um amigo foi visitá-lo, né? E perguntou para ele assim: vem cá, o que passou pela sua mente, né, naquele momento? Aí ele falou assim: na minha mente agora passou assim, eu devia ter trancado a porta. Mas não, devia ter trancado a porta, devia ter fechado a porta. Olha que interessante como é que era, né? E ele falou assim: e baleado, eu tinha 2 escolhas, né? Ou viver ou morrer. Eu escolhi viver. É muito interessante isso. Muito bem. Aí ele, contando para um amigo, ele disse que na hora de for fazer a cirurgia, né, ele, assim, quase sonolento, perdendo o sentido, mas ele via a fisionomia dos médicos, das enfermeiras, né? Parece que ele lia na mente, né, o que os médicos estavam dizendo.
Para ele, o médico estava dizendo o seguinte, ó, esse já era. Foi o que ele lia, né, pela palavra, aquele desespero dele, né? Então, ele sabia a partir daquele momento que ele precisava fazer alguma coisa, uma outra escolha da vida, né? Ele tinha que fazer alguma outra escolha. Nesse momento, a enfermeira chegou perto dele e falou assim: Seu João, o senhor é alérgico? O senhor é alérgico a alguma coisa? Ele falou: sim, e ficou quieto. Aí os médicos ficaram esperando ele falar, né, alérgico a quê? Ele perguntou: mas alérgico a quê? Ele falou assim: eu sou alérgico a balas. Aí todo mundo riu, quer dizer, ele sempre levava pelo lado bacana, né, irônico, ali do lado soft, né? E assim era a vida dele. Então ele falou assim para os médicos: operam-me como se eu estivesse vivo. Não me operam como eu vou morrer. Não, me operam como se estivesse vivo. Aí passaram os meses, ele se recuperou. Aí mesmo com fragmento de bala no corpo, ele, né, com cicatrizes, ele continuava sempre otimista. Nunca deixou de ser otimista, né? E então agradeceu, né, era grato aos médicos, né, e na sua escolha de continuar vivendo. Então, tirando os detalhes, né, e enxugando, né, a situação sobre escolhas, decisões a serem tomadas. Então, a nossa vida, a todo momento, nós estamos sendo submetidos a escolhas e ser tomadas decisões. Eu posso escolher, né, ficar feliz ou ficar triste. Eu escolho ficar calmo ou ficar nervoso, né? Então, esse é o nosso dia a dia. Viver em plenitude, né, por completo, e aproveitando as lições que eu vou enfrentando dia a dia, né? No livro Luz nas Trevas, do Divaldo Pereira Franco, através da mentora espiritual Joana de Ângeles, o que eu vou falar aqui agora, essas mensagens, eu já disse na reflexão passada, mas ele tem a ver, né, essas mensagens têm a ver com a nossa reflexão de hoje sobre escolha. Então eu estou repetindo rapidamente essas mensagens da Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. A cada instante, a vida se expressa dentro de um esquema que te surpreende. Nós vivemos constantemente sendo surpreendidos e temos que fazer escolhas. Eu estou falando rapidamente porque isso a gente já comentou. Procura descobrir a mensagem que te está sendo revelada. Dependerá de ti o esforço de hoje para a tranquilidade de amanhã. A minha escolha de hoje é o que vai dizer o caminho meu para o amanhã. Resolve os problemas existenciais simples ou complexos, com cuidado e gentileza, a fim de não produzir lesões emocionais noutrem. Pode trazer para você ou em outra pessoa, né? Onde esteja, como te encontres, não te apresentes, recorda que estás construindo o reino de Deus no coração, a fim de que reflita no teu entorno e se inicie naqueles com os quais convives. Aqui a gente sempre fala, né? O professor Babek fala, fala, é a semente, né? Deus dentro de nós, a nossa consciência, nosso espírito, né? A nossa sementinha, o reino de Deus dentro de nós. Nós cultivarmos isso. Só vamos cultivar isso através das nossas ações, que são através de escolhas, né? Então, agora vamos começar basicamente a estrutura da nossa reflexão da noite. Ela está baseada nesse livro, Vivendo a Doutrina Espírita, volume 2, né, de André Luiz, do Espírito André Luiz, né, que na realidade são comentários do livro dos Espíritos, ok? Então, a nossa reflexão da noite é baseada nesse volume 2, Vivendo a Doutrina Espírita, tá? André Luiz fala, né, com o propósito de que temos que escolher o nosso próprio caminho. O caminho é individual e intransferível. Então é o seguinte, vamos lá. Qual será a escolha? Bem ou mal? Todos nós temos condição de escolher. Ou eu prestigio o bem, ou eu ando no mal. É uma escolha de cada um de nós, é ou não é? Nós temos essa escolha. André Luiz fala isso, né? Eu posso, através do bem, fazer uma caridade, fazer uma ajuda, levar uma ajuda a quem quer que seja. Ou eu posso fazer o mal, como existem muitas pessoas aí, né, nesse caminho do mal. Mas é uma escolha. Caminhando
né? No cotidiano eu tenho uma outra encruzilhada. Ou eu posso escolher o certo, eu posso escolher o errado. Lembrando que o certo e o errado é muito relativo, de acordo com o que? O nível ainda de entendimento de cada um, de acordo com a consciência, né, e do nível espiritual de cada um. Mas o certo e o errado existe. O certo para mim pode ser errado por outro, para uma outra pessoa, mas no devido tempo o certo é certo. O certo tem crédito e o errado será um débito. Seguindo então, André Luiz fala o seguinte, ó: eu posso defender a verdade ou eu posso espalhar a mentira. Né? Uma coisa interessante é assim, a verdade, vocês vão concordar comigo, a verdade é muito mais difícil de defender. Viram o que está acontecendo no mundo político do nosso país. Né? Quem fala a verdade tem que se defender de tudo. Quando gerar uma dificuldade, você tem que provar que você está verdadeiro. Tudo que está errado quer que o verdadeiro seja errado também. Está um caos. Então a verdade é muito mais difícil de se defender. Tem que ser provada. Isso dá um trabalho muito grande. Né? Já a mentira não precisa ser provada. Basta espalhar. Ela corre, que é uma beleza a mentira. Não é isso? Mas é um caminho nosso. Aí André Luiz vem dizer o seguinte, ó: eu posso ser humilde, né? Eu posso ter humildade ou eu posso ter orgulho, ser um orgulhoso. Eu posso viver um dos dois, né? A humildade é a pessoa que sabe, tem um expositor, acho que é Mário Sérgio Cortella, que fala sobre isso, sobre ser humilde, né? Ser humilde é a pessoa que sabe que não sabe tudo. É a pessoa que sabe que não é a única que sabe. É a pessoa que sabe que o outro sabe o que ela não sabe. Humilde é aquela pessoa que sabe, junto com o outro, que saberão um pouquinho mais. Humilde é aquele que sabe, junto com o outro, que nunca saberão tudo que precisa ser sabido. Isso é a humildade. E o orgulho? Quando julgamos ser mais do que o outro. Toda vez que a gente julga ser mais do que o outro, nós estamos sendo orgulhosos. Né? Nós nos contrariamos por qualquer motivo, qualquer coisinha a gente se contraria. Isso é um sinal de orgulho. Explode com a mínima crítica, é um sinal de orgulho também. Dono da verdade, ser dono da verdade, né? Menosprezar as ideias dos outros, né? E assim vai. Isso é o caminho do orgulho. Nós podemos escolher. É livre escolha, é o livre arbítrio de cada um, né? André Luiz vem dizer sobre isso. O orgulho se preocupa com quem está certo. A humildade se preocupa com o que está certo. Prestem atenção que tem uma diferença brutal aí, gente. Tem uma diferença brutal. O orgulho é quem está certo. A humildade é o que está certo. É muito importante, porque a gente lê, né? A gente recebe no Facebook, a gente recebe mensagem, as mensagens a gente lê, ai que mensagem linda, mas a gente não analisa, a gente não aprofunda o que aquela mensagem quer dizer. A gente tem que partir para fazer isso, a gente tem que começar, quem não faz, começar a fazer, a gente tem que analisar as mensagens, né, que a gente recebe. Aí André Luiz continua falando, ó: eu posso ter resignação, ou eu posso fazer uma revolta, eu posso agir com resignação, ou então acolher uma revolta, né? A resignação, assim, no frigir dos ovos, nada mais é do que submetermos à vontade de Deus, ou seja, as leis universais, né? Os mandamentos que muita gente fala, né? Ou aquelas leis que na doutrina espírita, lá no livro 3, né, do livro dos Espíritos, dá todas aquelas leis necessárias para que a gente possa usá-las no nosso cotidiano, em nossas escolhas, né? A gente pode também encontrar no caminho a calma ou então a cólera. Tudo isso encontramos naquele livro 2 de André Luiz, né? Vivendo a doutrina espírita, vivendo o mundo espírita. A escolha de cada um. Nós podemos escolher também ser hipócritas ou ser sinceros. Pessoas hipócritas ou pessoas sinceras. As pessoas hipócritas, aqueles que são hipócritas, respeitam somente aqueles que têm poder. As pessoas sinceras tratam todos igualmente com respeito.
No caminho da escolha, André Luiz nos fala, eu posso agir com brandura ou eu posso ser agressivo. É uma escolha nossa. É importante frisar, né, que tudo é escolha. A todo momento nós estamos sendo submetidos à escolha. Nós temos que escolher, né, os nossos minutos, o nosso futuro. O que a gente vai fazer? Tudo são escolhas, né? A gente pode conservar a brandura ou então a gente pode preferir, né, distribuir a agressão. Paz ou conflito? O mundo está vivendo um conflito violento, né? São escolhas de muitas pessoas e muitos dirigentes. Talvez nem todos também são dirigentes, mas sim aquelas pessoas que, né, seguem os dirigentes, tá certo? Eu posso conquistar a paz, ou então eu posso estimular o conflito. É uma escolha nossa, né? Pessoas certas não existem. Somos todos errados procurando alguém que aceite nossas imperfeições. Salvo raras exceções, né, a gente sabe que espíritos de luz vieram para nos auxiliar. Então, né, a gente tem espíritos aqui que estiveram quase perfeitos, né, mas nós somos imperfeitos. Então, a gente o quê? Procura alguém que aceite nossas imperfeições, porque todos somos perfeitos, né? Ou então, levar ao desastre, né? Preste atenção nessas duas figurinhas, achei muito interessante ela. É um casal conversando ali. Pode ver que tem diferença um entre o outro, não só a fala, né, mas tem diferença no quadro. Uma delas, a mulher fala assim para ele: você sempre estraga tudo. Porque ele derrubou ali, né, tá vendo o caco no chão ali, ele derrubou, ela falou assim: você sempre estraga tudo. E já no outro quadrinho ela fala assim, ó, fico chateada quando você faz isso. É uma diferença brutal. Parece que não, mas é uma diferença brutal. Olha a afeição dele num, olha a afeição dele no outro. Prestaram atenção? E nela falando, o jeito dela falar grossa na primeira, do lado esquerdo, falando grossamente, alto, na outra, calmamente. Tem diferença ou não tem? No trato cotidiano. Nós escolhemos isso. É ou não é? André Luiz veio nos alertar, a gente já sabe disso. Mas simplesmente ele veio nos alertar sobre isso, né? Eu posso usar de modéstia ou vaidade. Eu posso falar com modéstia ou então eu posso exibir vaidade. A modéstia, ela abranja, né, um jogo de culturas e de valores, né? Isso vai depender muito, né, da pessoa, de pessoa para pessoa, né? A vaidade é uma preocupação excessiva, né, com as suas próprias habilidades, em levar, né, atratividade para os outros. Isso é ser vaidoso. Então a gente tem que prestar atenção, né, nesse caminhar nosso. Desprendimento ou avareza. Olha esse quadrinho, muito interessante. São duas pessoas conversando. Uma está com biscoito, ó, falou assim para a outra: eu tenho um biscoito. Olha o que a outra disse. E daí? Eu tenho um carro zero e uma casa muito grande. O que estava com o biscoito disse: mas você tem um biscoito? Não. Toma aqui. É uma diferença, gente, é uma diferença brutal no nosso dia a dia, né? O que você tem não diz nada sobre você. É ou não é uma verdade? O que você tem não diz nada para você, não. Só diz que você tem muito dinheiro. Se você for muito rico, você tem muitas, né, fazendas, iates, sei lá, né, vai saber que você tem muito dinheiro. Mas sobre você, a sua moral, a sua índole, não diz nada, né? O que você é que diz quem é você, né? Caridade ou egoísmo? Outra escolha na nossa vida. A gente vive constantemente também vivendo isso, essa escolha, né? Ou eu faço caridade ou vivo no egoísmo. Ou posso exercer a caridade ou preferir o egoísmo, né? O que é caridade? É ajuda, presta atenção, é muito interessante isso. É ajuda voluntária. Ajuda voluntária aos necessitados. Como ato humanitário. Não é você doar para outra pessoa por você se aparecer. Não é doar para outra pessoa
me vem na cabeça, é época de eleição. Muita gente doa em troca de voto. Isso não é caridade. Não é caridade segundo, né, a definição da doutrina espírita. É a doação voluntária de ajuda aos necessitados como um ato humanitário. E o egoísmo, lá no livro dos Espíritos, a gente vai encontrar isso, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, as duas chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho, que nós falamos agora. Então, essas duas chagas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11, o Espírito Emmanuel, em 1861, diz o seguinte: Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? No Livro dos Espíritos, a questão 917, temos o seguinte: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, olha só, a gente não vai entrar muito nisso aí, mas olha só, destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo. É o nosso alvo, não quer dizer que a gente já está fazendo isso, a gente tem que procurar isso. Esse é o nosso objetivo, é a nossa mira, procurar isso de todos os esforços, ou seja, a gente precisa nos esforçarmos para fazer isso, porque a gente não faz hoje, a gente faz um pouquinho, para não dizer que não faz, né? Aí nós precisamos, olha só, né, as palavras são colocadas, né, nesse ponto, tá? E o Espírito Emmanuel diz o seguinte: se te queixas do pouco que te garante a vida, pensa na criancinha que adoeceu com fome, no amigo sem trabalho vendo o filho doente. Reflete nos que sofrem muito mais que nós mesmos, e meditando em ti, darás graças a Deus. Precisamos refletir sobre isso, né? Tem um livre pensador americano do século XIX, Robert Ingersoll, ele diz o seguinte: as mãos que ajudam são mais nobres do que os lábios que rezam. Quantas pessoas vivem em igreja rezando e orando, né, e não ajuda nada o próximo? É o egoísmo, é o personalismo, né? Olha só o que esse livre pensador diz, do século XIX: as mãos que ajudam, amparam, né, que socorrem, são muito mais nobres do que os lábios que ficam ali, da boca para fora, né? Tino Alves, um livro pensador, diz o seguinte: se as feridas do seu irmão não te causam dor, a sua doença é mais grave do que a dele. Muito profundo também, não é isso? Eu vou repetir: se as feridas do seu irmão não te causam dor, a sua doença é mais grave do que a dele. Se você não se comove com o próximo que está precisando, sendo necessitado, o seu problema é muito maior do que o dele. Precisamos refletir sobre isso, né? Então, no cotidiano, nós fazemos escolhas, né? Lá na redação do Momento Espírita, né, de fevereiro de 2015 também, a gente vai ter uma história muito linda. Está lá no site da Federação Espírita, né, a redação do Momento Espírita, tá? Quando estourou a guerra chinesa, a guerra civil chinesa, ela estourou junto com a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Então a China entrou em guerra civil durante essa Grande Guerra Mundial. Essa história é de uma família, né? O senhor Wong, a senhora Li e 4 crianças. Então, onde eles estavam morando, né, o exército revolucionário, o exército opressor, estava chegando perto de onde eles estavam morando. Então eles precisavam sair dali rapidamente, assim como muitas outras famílias precisavam sair de lá, porque senão eles seriam mortos, né? Aí o que fez? Então o Sr. Wong falou com a senhora ali que eles precisam arrumar a mala, né? E ele ia sair para arrumar um veículo para poder levá-lo, né,
as malas deles, o que eles podiam levar naquele momento, né? Porque o senhor Wong era caçado pelo exército porque era um nobre professor, e naquela época, né, a China estava querendo reprimir todos eles, tá certo? Então, aí o senhor Wong saiu para achar um veículo, né, para carregar as coisinhas que eles tinham de emergência, e a senhora ali ficou ali com as crianças arrumando os apetrechos, muito apreensiva, porque a qualquer momento podia chegar ali salteador, ou então o exército, né, opressor da China, tá certo? Aí passaram algum tempinho, aí chega lá o senhor Wong com um jiriquixá. Vocês conhecem o jiriquixá? É isso aqui, ó. Tipo uma charrete, uma charretinha puxada por um condutor. A nossa charrete aqui é puxada por um animal, né? Lá o jiriquixá é puxado por um condutor. Então carrega uma ou duas pessoas e algumas bagagens. Então aparece lá o senhor Wong, né, com o jiriquixá, por um certo valor, né? Aí eles preparando para colocar no jiriquixá, né, as coisinhas dele, chega um outro condutor com o jiriquixá também, oferecendo o mesmo trabalho por um preço muito menor. Aí, como eles estavam passando por um aperto, né, o senhor Wong falou assim: não, tudo bem, então eu aceito, se é preço menor, então eu vou aceitar. A senhora ali falou: não, eu não aceito, nós vamos com o primeiro, mesmo sendo mais caro. Por quê? Porque ele se deslocou de lá para cá, num perigo, para nos atender. Tem o tempo dele, então ele merece respeito. Então nós não vamos aceitar o mais barato, vamos pegar o primeiro, né? Foi escolhas. Aí o marido também aceitou, né? E foram no primeiro carro mais caro e tal. Então durante a viagem, eles estavam indo para a casa do tio do senhor Wong, né? Lá no interior da China, longe daquele conflito, naquele momento ali. Quando chegou lá, para atingir a casa do tio, tinha que passar um rio, e nesse rio tinha uma pontezinha. E o condutor de jiriquixá não queria passar, falou que não, aí não ia passar a pontezinha, ficou com medo, preocupado. Aí então eles pegaram as malas, né, o senhor Wong, a senhora ali, as crianças, e levaram para casa, e o condutor voltou. Chegaram na casa, se acomodaram, se alimentaram, descansaram um pouquinho, e de repente a senhora ali foi procurar uma mala e não achou essa mala. Procurou todos os locais e não achou essa mala. E essa mala era a mala que tinha a economia deles, o dinheiro que tinha guardado nessa mala. Eles não tinham mais nada de dinheiro, só tinha essa mala com esse dinheiro. E ficaram no desespero. Já pensou numa guerra civil, fugindo de casa sem nenhum dinheiro? Foi um desespero total. De repente bate a porta. Todos ficaram com medo, que podia ser o exército, né, opressor. Aí o tio do senhor Wong foi atender a porta. Quando abriu a porta, quem estava lá? O condutor do jiriquixá, dizendo a eles que tinha esquecido aquela mala no veículo dele. A senhora ali ajoelhou, agradeceu a Deus por ter escolhido o mais caro, mas era o mais honesto, que ela não sabia. Não dispensou o homem. A gratidão e a honestidade se revelam nos corações bem formados. Então, cuidado com as nossas escolhas. O senhor Wong queria o mais barato. Ela aceitou o mais caro, porque foi o primeiro que foi se buscar, e ele enfrentou todas as dificuldades para estar lá à disposição deles, né? Mesmo no caos, né, o homem guarda lá na sua intimidade, lá dentro do seu ser, né, valores reais, que aparecem, esses valores reais, nos momentos precisos, né? Kardec diz essa mensagem, olha que mensagem bonita: cada um terá que dar conta da inutilidade voluntária da sua existência. Vamos traduzir isso. Cada um terá que dar conta voluntária, cada um terá que dar conta da inutilidade voluntária. O que quer dizer isso? Ou seja, é escolha. Se eu sou um inútil, eu que escolhi ser um inútil, certo? Entenderam? Pois a escolha pessoal é de cada um. Então cada um terá conta da sua inutilidade voluntária, ou seja, da sua escolha. Não tem por onde a gente correr, né? No livro Missionário da Luz,
capítulo 13, sobre reencarnação. Inclusive, está estudando esse livro agora, e essa semana passada a gente estudou, e eu achei muito interessante trazer, né, essa mensagem aqui para vocês. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiros de evolução, credores de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Nós precisamos do nosso corpo para abrigar o espírito, senão nós não estaríamos aqui. Então, o homem do futuro compreenderá que a nossa célula não representa apenas a parte física, apenas o órgão, né? Mas sim algo necessário para acolher o espírito para a devida evolução, né? Camila era uma jovem que ia completar seus 15 anos na semana seguinte. Então, os pais dela deram a ela uma viagem no cruzeiro para os 15 anos, e lá ela, né, iria completar os 15 anos e ter o seu baile debutante. Ela ficou muito contente, alegre, saltitante por isso, né, e iria viajar num cruzeiro. Entrou no cruzeiro, se alojou, se acomodou, e durante o dia ela estava passeando no convés do cruzeiro e encontra um rapaz. Quando ela olha para esse rapaz, ela olhou e viu que para ela era o rapaz mais lindo do mundo que ela tinha visto até então, né? Ela se aproximou do rapaz e se apresentou dizendo que ela era Camila. E o rapaz se apresentou dizendo que ele era Raul. Se conheceram e passaram então o resto do dia juntos ali conversando. No início da noite, Camila retorna para o seu camarote, dorme, ansiosa para o dia seguinte acordar e encontrar o Raul novamente. Adolescente é assim, né? Até a gente também de vez em quando é, né? A gente fica ansioso quando conhece a pessoa, né? Quando eu conheci Gabriela, então, eu ficava ansioso em, né, reencontrar a Gabriela, né? Então, essa era a jovem, só que ela tinha 14 anos, já estava bem mais velha, né? Mas, então, levantou de manhã cedo no dia seguinte e trocou roupa. Quando ela abriu a porta, ela encontrou na porta, à beira da porta, uma rosa azul. E ao lado da rosa azul tinha um bilhete escrito: para a garota mais linda que eu já vi até hoje, assinado Raul. Pronto. Aí você imagina, né? Aí que ela ficou saltitante, ela dava pulo de alegria, né? Cambalhota e tal, se arrumou e desceu. Chegou lá no saguão do café, estava lá quem? Raul, sentado, esperando a Camila chegar. Que coisa mais linda, né? Sorriso foi aqui, não é isso? Ficaram juntos lá no café e passaram o dia, né, se curtindo os dois jovens, né? E assim se passaram os 6 dias que ela ia ficar lá, né? E todas as manhãs uma rosa azul, tá? No último dia ia ter o baile de debutantes em que ela ia debutar. Então ela encontrou o Raul e os dois, né, dançaram juntos. Terminado o baile, Raul leva a Camila então aos seus aposentos. Camila, com apenas 15 anos, né, achava segura do seu amor por Raul, assim como todos os adolescentes, não é mesmo? Aliás, até a gente também com certa idade, às vezes também acha que, né, que a gente está seguro do amor, né? Mas no caso Camila, 14 anos, completou 15 naquela noite, né? Então naquela noite ela entregou ao Raul de corpo e alma. Na manhã seguinte, Raul foi embora, tá? E na manhã seguinte acorda a Camila, abre a porta para ver se tinha a rosa azul. Não encontrou a rosa azul, nem encontrou o bilhete, e muito menos encontrou Raul. Ela encontrou um cofre, né, de prata, entalhado na tampa do cofre rosa azul. E ao lado tinha um bilhete, dizia o seguinte: abra somente quando você chegar na sua casa. Você imagina uma mulher
com aquele cofre que ele não podia abrir, só abrir quando chegasse em casa. Já pensou a ansiedade da mulher, né? Da menina, nesse caso, né? Muito bem. Terminou o cruzeiro, ela foi para casa correndo, chegou em casa, quando abraçou o pai e a mãe, beijou ele e subiu para o quarto. Foi para o quarto para abrir o cofre. Bom, aí abriu o cofre. Ao abrir o cofre, ela olhou dentro do cofre, começaram a cair lágrimas nos seus olhos, rolaram pela sua face. E tinha um bilhete lá dentro. O que ela encontrou lá dentro? Uma rosa negra e um bilhete. Por isso que ela chorou. Pegou o bilhete, estava dizendo o seguinte: bem-vinda ao mundo da AIDS. Rosa negra, bem-vinda ao mundo da AIDS. Nós encontramos a todo momento escolhas. Nós estamos sendo submetidos a todo momento escolhas. Vocês escolheram estar aqui, me ouvindo, né? Muitos outros não estão aqui ouvindo isso, né? Vocês estão aqui, são escolhas, não é isso? Gabriela não teve escolha, teve que vir para filmar, né? Mas, né? Ela podia não recusar, né? Não podia não vir aqui. Muito bem, nós somos feitos de, nós enfrentamos nosso dia a escolhas. Então, você vê, Camila, 15 anos, imatura, né? Fez a escolha levada pela emoção. O Raul, um pouquinho mais velho, né? Fez a escolha levada pela vingança. Tudo são escolhas. A escolha pode levar a arrependimentos e danos a si e às outras pessoas. Então, quando nós temos que tomar decisões, isso é a todo instante, é ou não é? Vocês sabem disso, a todo instante nós estamos tomando decisões. Queira ou não, é preciso, na nossa casa, no trabalho, na rua, né? no comércio, onde está, a gente está precisando de escolhas. A gente está precisando escolher. Tudo são escolhas. Passando pela terra, no cotidiano, temos que escolher, né? E isso pode trazer danos irreparáveis. Então, concluindo a nossa reflexão da noite, duas mensagens também para a nossa reflexão. Tenha certeza de que, em qualquer circunstância, existe sempre o amparo e a inspiração do protetor espiritual. Mas é você quem decide o rumo a seguir. Não tem como transferir a decisão para o outro. O homem casa com a mulher, mas a vida do homem é dele. A escolha dele, da mulher, é a escolha dela. Do pai, da mãe, do filho, da filha, do gerente, do engenheiro, do médico. É intransferível. Mas todos nós, a doutrina espírita vem nos dizer isso. Todos nós temos o protetor espiritual. Uns chamam de anjo, né? Outros chamam de guardião, né? Todos nós temos protetor espiritual, nos tentando direcionar, dando inspiração. Todos, sem exceção. Então, toda vez que formos fazer uma escolha, nós possamos refletir e pensar sobre essa escolha, porque vai atingir ou a pessoa ou outra pessoa. Não tem como, porque tudo são escolhas. Ainda, você colherá o justo, compatível com a sua semeadura. Quem planta trigo, vai colher trigo. Quem planta feijão, vai colher feijão. Certo? Tenha certeza de que em qualquer circunstância existe sempre o amparo e a inspiração do protetor espiritual, mas você é quem decide o rumo a seguir. Você colherá o justo compatível com a sua semeadura. Né? Bom,
Então, era essa a nossa reflexão da noite, né? Eu espero que tenha trazido, né, as informações necessárias para que a gente possa, né, na hora do momento de fazer a escolha, ter, né, o amparo necessário, pedir o amparo necessário, a inspiração necessária do nosso Espírito Protetor, para que possamos agir da melhor forma, sem causar dano em outrem ou em nós mesmos, né? Então, obrigado, boa noite.